Aparece de hoje, que nós temos o prazer de onde estar aqui com o conferencista, né, com o acadêmico Taiguara de Freitas da Gráfica, que tem uma carreira bonita na área de educação, né? E ele vai nos brindar com uma conversa sobre tendências internacionais do ensino superior, né? Então, eu queria agradecer a ele, a gente já ter aceito o convite, estar aqui, a todos os presentes, né, que estão, né? E para a gente sempre, é um grupo que sempre nos prestigia, né? Eu vou passar a palavra agora, antes de passar para o Taiguara, passar a palavra para o Carlos Roberto para ele apresentar o conferência sobre uma informação maior que ele tem, mais específica. Carlos Roberto. Ok, boa noite a todos. Bom, o professor Taiguara Landgraf, além de nosso companheiro, membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, ele é diretor, ele é doutor em Administração de Empresa pela FEA USP, tá? E é vice-reitor da FECAP, né? Ele foi também, nosso colega, foi presidente da Angrade, atualmente ele preside o Conselho Empresarial, é conselheiro do CRA de São Paulo, é, é pesquisador, muito nessa área de gestão, né? E também é membro da Comissão Técnica de Acompanhamento de Avaliação do MEC. O professor é um muito integrado com a área da administração e eu tenho certeza que vocês, os que estão assistindo, vão vão receber um excelente conteúdo em termos da palestra, que é sobre tendências internacionais no ensino superior, atualíssima por conseguinte. Professor Taiguara, é com o senhor. Carlos Roberto, obrigado pela apresentação. Bom, aqui como o grande professor Paulo Mota citou, a gente está numa reunião de amigos, de fato, né? Então, Gisele, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo, gente. Que bom. O professor Sadal também entrou. Aqui a Milene, aqui presente, muito obrigado pela presença. O Antônio, Eduardo, enfim, aqui é uma reunião de amigos. Eu estou aqui à disposição para tratar de um tema relevante, né, para todos nós aqui que atuamos com a educação superior, que é a questão das tendências internacionais. Eu tenho aqui uma breve apresentação para guiar aqui a nossa comunicação, que eu vou partilhar desde já. Então, aqui vocês veem a tela, né? Acredito que já estejam visualizando. Espera aí, deu um pequeno problema aqui no partilhamento de tela. Vocês veem a tela? Não, Não? agora sim, agora Perfeito. sim. Tá ótimo. Então temos aqui essa apresentação, Tendências Internacionais do Ensino Superior, e aqui as credenciais da apresentação, depois eu partilho com todos vocês. Eu tenho um ritual anual, tá, de atualização de leitura de alguns relatórios internacionais, e costumo fazer o compêndio de relatórios em apresentações. Esse, em particular, tem uma fonte específica, tá? Antes eu vou fazer só uma breve apresentação complementar, tá? Então, acho que ponto importante, que sou titular aqui da cadeira 42 da ABCA, muito, enfim, muito orgulhoso, bem representado aqui, enfim, estamos pelo Carlos Roberto, pelo Paulo, pelo Sadal, enfim, há outros titulares aqui presentes, né? Então, uma coisa muito honrosa. Tive uma reflexão recente aí complexa, né? Eu fui atualizar essa lâmina há 25 anos já atuando como professor, tá? Então, partilhando dessa questão. Então, já há um tempinho, né, de experiência como professor na área de administração. Os demais credenciais o Carlos Roberto já citou, além das questões pessoais ali, tá? Não sei se vocês gostam de carro antigo, mas eu tenho um Fusca 75. Quando quiserem falar sobre isso, estou totalmente às ordens, tá? Tenho dois gatinhos também. Bom, minha fala, ela é baseada basicamente nessa questão aí do relatório Horizon Report 2026, Teaching and Learning Edition. Deixa eu contar um pouquinho, historiar vocês sobre esse relatório que eu acho extremamente rico, tá? Todo mundo aqui tem função em universidade, tem alguma relação com a academia, é professor, gestor, enfim. E faz algum tempo, fui convidado, né, na época era a Pearson, que era a representante da
desse relatório no Brasil, para fazer parte, enquanto amostra de uma pesquisa sobre tendências internacionais em educação. E eu gostei demais da metodologia que foi conduzida à época, tá? Que foi mantida até hoje, né? Esse relatório está fresquíssimo, tem acho que 3, 4 dias que ele foi publicado, tá? A última versão. E falando tecnicamente, metodologicamente, ele é um Delphi modificado, tá? Então, é uma consulta a especialistas que ajudam a construir um mapa aí do futuro, considerando proposições dos próprios especialistas e depois seleção dos temas mais importantes. Então, o relatório ele coloca o que é de mais relevante no mundo universitário, tá? Segundo algumas dimensões. Então, o que que os reitores, pró-reitores, coordenadores de curso, enfim, equivalentes ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, eles consideram relevante para o ambiente, tá? Do momento. Então, uma situação interessante de reflexão, né? O que que nós estamos fazendo, se a gente está de acordo com o pensamento geral da área, se a gente pode fazer coisas diferentes. Eu acho que é uma bússola bastante relevante para quem está na gestão universitária, tá? Então, ele aponta tendências e ajuda muito a definir caminhos. E aí ele tem aqui, gosto de ser bem contundente aqui, objetivo nas proposições e apresentações, ele coloca algumas tendências sociais do ensino superior no mundo, tá? Então, voltando, é um compêndio de considerações de professores, gestores, etc., dos Estados Unidos, México, Brasil, enfim, do mundo todo, tá? E é muito interessante que aí tem uma fusão de ideias, né, que reflete pensamento desse nível para o mundo todo. Então, o primeiro ponto, tá, em termos aqui desse eixo de tendências sociais, é que estamos enfrentando pressão contínua para provar o nosso valor enquanto ensino superior. Tá, esse é um ponto extremamente relevante, né? Essa pressão, ela tem algumas, digamos assim, algumas variáveis que estão sendo bastante determinantes para gerar essa situação. Então, vale a pena fazer ensino superior? Tá? Para nós que somos convertidos, é uma pergunta bastante simples, né? Mas para a sociedade como um todo, essas perguntas têm aparecido com uma frequência grande, tá? E tem fundamento, tá? Estamos lidando com uma geração muito grande de estudantes que estão saindo dos sistemas de ensino superior lidando com desemprego. Nesse exato momento, a gente está lidando com uma transformação de mercado de trabalho, em particular para cargos de entrada, no qual está rareando aí a oferta de vagas, né? Segundo considerações de especialistas, é em função do avanço da inteligência artificial que está ocupando posições de entrada, tá? Então, poxa, será que vale a pena então fazer ensino superior para entrar no mercado de trabalho? Essa lógica, esse argumento é válido? Funciona, tá? Tem também a questão do custo do ensino superior, tá? Os tuition fees fora do Brasil, mensalidades brasileiras mesmo, nas instituições privadas, elas são altas, tem pressão de custeio, tá? Será que esse investimento ele gera retorno? Quem estuda economia da educação diz que sim, né? Óbvio que pode variar de ambiente. Aqui no Brasil é muito mais fácil dizer que sim. A gente tem aí um retorno sobre formação dada a escassez de formados maior, mas é algo que tem colocado aí deixado o tabuleiro bastante competitivo, né? Uma situação bastante presente no dia a dia aí das reitorias e da gestão. Então, temos esse ponto. E não vale só para o Brasil, vale para o mundo todo, tá? Uma questão de tendência social, e aí também essa foto do rapaz aí mexendo no computador, acredito que seja bastante simbólica, né? Está preocupado, né? Tem uma questão também de que o advento da inteligência artificial ela está reformulando a confiança na informação. Tá? E aí nós temos uma situação, é, enquanto instituição de ensino, enquanto educadores, bastante complexa. Tá? Nós, enquanto professores, usamos muito, ah, alguns mais, outros menos, uns têm mais letramento, outros não. Os estudantes usam demais, tá? E por vezes sem necessariamente a instrumentalização, conscientização de como usar, de como fazer. Isso é um problema muito sério, porque os resultados que saem de qualquer consulta em IA, tá? Automáticos, eles podem gerar, sim, resultados que sejam interessantes para determinado questionamento, porém, para alguém em processo formativo, ele não apresenta o como ele faz as coisas no geral.
Tá? Então, todo o processo de método científico, de entendimento de como eu chego a conclusões, ele está sendo substituído no momento por uma ferramenta momentânea para quem é incauto ou imperito em uso. Tá? E isso é um problema. E aí, a informação que sai dali, ela é confiável ou não é? Tá? O estudante ele já sai dali com uma situação social já de uso, considerando que aquilo que está sendo ali colocado é verdade, sem teste empírico, sem teste lógico. Então, passamos por situações de risco ao uso, mas isso aqui não é uma fala contra o uso de IA, pelo amor de Deus. Tá? É só uma questão de conscientização de risco. Tá? De fato, é algo que está sendo bastante colocado aí pelos gestores e que, de fato, impacta em questão de reflexões e de geração de senso crítico, que é uma função do ensino superior. Outra tendência social relevante é a questão da relação entre estudantes e professores. Né? A IA, nesse meio, ela está gerando uma circunstância bastante atípica. Eu imagino que muitos de nós não imaginávamos isso no passado. Tá? Normalmente, nós, enquanto professores, fazemos a condução de um diálogo, enfim, fazia o design institucional, faria o planejamento das interações do estudante com o professor e com os conteúdos selecionados para gerar aprendizado, né, utilizando de diferentes métodos. A IA entrou no meio sem planejamento, tá? E o que acontece é que a interação minha com meus estudantes, estudantes comigo, ela está intermeada agora por uma camada que eu não tenho controle, que eu não tenho controle das fontes, tá? E que aí vai fazer, então, gerar uma reformulação na nossa relação. Então, muitas perguntas que os estudantes podem vir a fazer não são dele, ou ele colocou numa IA, ele está fazendo, está narrando. Eu posso estar também utilizando uma IA para tentar interpretar o comportamento dele. Então, é só um ponto de atenção, né? Existe uma reformulação e andamento na relação entre os agentes da educação. E a IA está participando. Ah, eu sou contra, eu não gosto, etc. Poxa, gente, isso daí é variável ambiental incontrolável. Está presente. Tá? Eu sei que muita gente fala, pô, eu proíbo. Lamento, tá? Você pode falar, eu proíbo, mas seus estudantes estão utilizando normalmente, você não está controlando esse ambiente. Então é importante conhecer, né? Estar letrado a respeito, tentar fazer da melhor forma para que a relação ela seja o mais saudável quanto possível. Né? Isso é bastante importante. Tem uma questão de suspeição no comportamento dos estudantes. Né? Nós, enquanto professores, temos isso como ponto. Então, existe sempre a questão, por será que esse trabalho foi feito de fato pelos estudantes? Qual a autoria disso? Ele pesquisou, não pesquisou, tá? E, olha, gente, também o outro lado é verdadeiro, tá? Pô, será que esse professor de fato preparou essa aula, estudou, preparou esse slide ou pediu para alguma IA fazer? Tá? Então, existe uma questão de confiança aí, que é uma variável bastante relevante na condução de uma atividade social como a educação superior, que está sendo afetada também pelo efeito inteligência artificial. Tá? Dando sequência aqui, esse foi só primeiro ponto, né, aqui para colocação, tá? As tendências sociais. Uma outra tendência que sai do relatório, que eu acho super interessante, é a tendência tecnológica. Olha que legal, tem aqui o professor pegando o café do robô, né, enquanto ele lê o materialzinho dele ali. De fato, a IA está tendo um papel bastante importante em redefinir a forma como ensinamos e como a gente faz o desenho da aula. Tá? Acho que isso é super importante. A gente tem aí os LMS agora com IA integradas. Né? Não sei até que ponto os senhores aí estão em sala de aula ou não, mas eu particularmente uso a Cezin, né? que é que é um simulador empresarial que é da Finlândia. Tive uma reunião na semana passada com eles. E eles decidiram embutir dentro do simulador o Claude ou o Gemini, o aluno escolhe, para poder assistir ele na tomada de decisões dentro do simulador empresarial. Olha que interessante. Então, já não é que é assim, os alunos é planejado, é um uso planejado da IA para dar suporte. E por que essa preocupação dessa fornecedora em particular, que é a Cezin? O uso aberto da IA está gerando muitas decisões erradas, os estudantes não necessariamente aprendizado.
E aí, se você treina uma IA específica, ela tem condições de gerar melhor aprendizagem para os estudantes. Essa é a tese, tá? Então, ou seja, algo que está sendo embebido dentro dos conteúdos, né, do dia a dia, tá? Ah, alguns nossos colegas estão apelando para situações de sistemas avaliativos que já eram considerados anacrônicos, estão voltando com força, tá? Provavelmente muitos de vocês aqui têm utilizado também de chamada oral, por alguns, além de chamada oral, provas escritas, argumentos em papel, atividades do gênero, para tentar verificar se os estudantes estão de fato aprendendo ou não. E de fato, são atividades avaliativas que aferem competências. Mas é interessante ter essa volta para o passado, né? E vamos experimentar para verificar se de fato é eficaz ou não. Agora, ter também processos avaliativos com inclusão de IA é evidentemente necessário, tá? Por causa que é o ambiente de trabalho futuro do indivíduo. Tá? Isso é inexorável. Ao sair para um ambiente de trabalho e tendo sucesso em colocação profissional, será bastante natural que ele tenha o convívio com uma IA para funções profissionais. Hoje ele tem o convívio da IA como assistente de tarefas educacionais. Né? Isso é algo bastante relevante. Só citar aqui também a presença do professor Mauro Kroes. Oi, professor Mauro. Tudo bem? Maravilha. Dando sequência aqui, na questão das tendências tecnológicas, um outro ponto de atenção que o relatório aponta é a questão de cibersegurança e ameaça contra a privacidade de estudantes e professores. Tá? Isso é um ponto de super atenção. Eu trabalho aqui com gestão da mantenedora na Fundação onde eu estou. Tive meus problemas já com relação à invasão de segurança, invasão de hackers em servidores, a todos os problemas de tentativas de ataques a informações de estudantes, professores, etc. E, de fato, isso está extremamente presente. Tá? É muito caro e é mais uma pressão de custo para as instituições de ensino. Né? Então, esse é um ponto de atenção super relevante. Tá? E está afetando muito o nosso cotidiano. Né? Dois pontos. Primeiro, a gente tem que ter N camadas de senhas, né? Todo mundo aí já está lidando com as senhas de 16 dígitos, 18 dígitos, 20 dígitos. Aí tira a foto, coloca o dedo, dá uma voltinha, tudo mais é necessário, tá? Porque senão você fica vulnerável em termos de ataque hacker, pelo menos você atrasa um pouquinho, tá? E quanto mais sistemas nós temos terceirizados, quanto mais LMS diferentes, bases de dados diferentes, CRM, N aplicações, mais portas de entrada e saída nós temos nas organizações para que esses ataques sejam realizados. Então, outro ponto de atenção de gestão para nós enquanto gestão universitária. Tá? E o outro ponto é que a IA está transformando o suporte acadêmico para o sucesso do estudante. Aí o relatório também traz N casos nos quais a IA está, de fato, sendo treinada para ser um assistente do estudante para o aprendizado, tá? E também para funções administrativas, né? Sejam funções de secretaria, sejam funções bot, chatbot de atendimento. Isso está acontecendo com força, tá? A gente tem já ocasiões aqui no Brasil, a gente pode testemunhar várias, né? Em instituições de ensino, fora de instituições de ensino, tá? Acertos e erros. A gente vê situações de êxito muito forte, assim como também problemas aí no funcionamento, tá? Óbvio, isso reduz atividades repetitivas, né? Gera uma situação super interessante para quem atua com programação, enfim, é afeito a essas questões. Você acoplar IaaS aí, CRM, RP, etc., é algo que pode otimizar muito o atendimento de aluno e busca de informações. É uma coisa relativa a atividades repetitivas, tá? Mas aí tem só uma questão que é um alerta também que o relatório traz, é que ao colocar um bot para dialogar com o aluno, professor, etc., para otimizar coisas, você mais uma vez está tirando algo relevante que é a relação humana. Tá? A jornada de formação da pessoa, ela também está em saber conversar com os outros no dia a dia, não só eletrônico, né? Por mais que os jovens universitários de hoje, eles já têm uma vida digital extremamente
presente, desde o berço, tá? Mas, enfim, está reforçando um comportamento ligado aí à rolagem de tela e ao uso de computação, tá? Mesmo de forma, como usuário, de forma simplista. Então, essas aqui são tendências tecnológicas. Eu falei das tendências sociais, né? E aqui as tendências tecnológicas apontadas pela amostra do relatório. Temos também outro ponto que é bem simples, né? Que aqui para brasileiros é bem tranquilo. Tendências econômicas em geral, tá? A tendência econômica colocada pelo relatório aqui, considerando o ambiente internacional, é que nós temos uma situação de redução dos financiamentos, que estão pressionando os orçamentos, tá? Então, isso aqui é mais patente para Estados Unidos, vamos assim dizer. Então, com restrição de financiamento estudantil, você tem pressão no orçamento da família e no orçamento da escola. E outra coisa que está gerando também pressão nos orçamentos das instituições de ensino é um efeito que nós brasileiros também já experimentamos com força, já discutimos muito em vários âmbitos, inclusive nos Angrades da vida, né? Aqui estamos com alguns angradianos para poder testemunhar, que é a questão da acelerada queda de matrículas e que aconteceu no ensino superior como um todo, ou minimamente também a queda de valor das matrículas, tá? O que pressiona o orçamento das instituições. Por vezes nossa, mas essa instituição é rica, essa instituição tem dinheiro, mas a perspectiva é de muita pressão de custos, tá? E isso no formato internacional, pode ser aqui, pode ser em Copenhague ou pode ser lá em Chicago, tá? Esse é um contexto internacional, um mapa aí do que está acontecendo pelo mundo e está preocupando os reitores, tá? E um outro, bom, esses dois pontos eles pressionam um outro aspecto, né? Com menos recursos, eu consigo manter qualidade, fazer coisas importantes, eu consigo ter atividades de pesquisa sustentadas pelas instituições, eu consigo fazer as entregas que esse ambiente me demanda, né? Porque aqui eu estou falando de inteligência artificial, de pressão por melhores serviços, etc. Isso precisa de funding. Se eu não tenho receita, não tenho financiamento, fica cada vez mais complexo gerenciar esses recursos para poder fazer as entregas, né? E aí é um ambiente em que a gestão, a administração é imprescindível, né? Estou falando de novo aqui, estou falando para convertido, né? É um ambiente de administradores. Mas é uma situação que é bastante desafiadora, né, para quem está aí na gestão das instituições. E um outro ponto, que eu também achei bastante interessante do relatório, em particular sobre o ambiente dos Estados Unidos, tá? É a questão do retorno financeiro sobre credenciais, né? Que está redefinindo o valor da educação superior. Aqui no Brasil já teve muita situação de divulgação, na Aécio lá do INSPER já fez muita pesquisa a respeito, em vários relatórios até do INEP sai, por vezes, da OCDE, né, a questão do qual que é o retorno do estudo das pessoas, mas particularmente nos Estados Unidos isso está muito forte, tá? Inclusive com a questão de estar entrando em situação de legislação, tá? De fazer o disclaimer. Tá, se eu tenho esse tipo de formação, qual que é a renda do meu ex-aluno? Olha só, tá? É nessa ordem. Realmente eu tinha visto isso em alguns sites americanos, acessando daqui, né? Realmente é algo que está chamando bastante atenção. Tem pontos positivos de ter mais transparência na informação com candidatos, com potenciais estudantes, mas outro ponto também de provavelmente direcionar a oferta das escolas para carreiras que têm um retorno financeiro de curto prazo e, de repente, o ambiente muda e você não está com a comunicação correta com aquelas pessoas. É algo bastante complexo. Uma resposta que as escolas têm feito é que, nessa questão das tendências econômicas e as credenciais, é gerar os é algo que está sendo bastante demandado aí pelo mundo, tá? Então, essa imagem, ela ilustra bem aí a situação nossa, né? Sem grana, tá? Ou com restrição de recursos financeiros em todo o mundo. Essa outra imagem é um pouco mais forte, me parece uma usina nuclear, né? Emitindo bastante poluente aí, mas é só para lembrar sobre o primeiro ponto das tendências ambientais, trazidas aí pelo relatório, tá? Está crescendo, segundo a amostra aí da pesquisa, a conscientização sobre o custo ambiental da IA, tá?
Essa é uma discussão, evidentemente não está totalmente resolvida, mas é bom lembrar que quando a gente está usando o prompt lá para gerar um videozinho animado para gente, para você pegar a foto do Mauro Kroos, pedir para colocar a camisa do Palmeiras e fazer um gol lá no Allianz, agora no Nubank Arena, a IA vai me trazer você fazendo esse gol, Mauro. Só que é o seguinte, vai consumir energia pra caramba, né? É certo ou errado fazer isso? E o interessante é que esse debate está valendo, né? Está entrando aqui para o ambiente universitário. Então, essa é uma questão, de repente tem até uma Green IA, tá? Uma IA que tenha menos recurso e tem uma questão de regras de utilização, né? É para utilizar para coisas que sejam de fato inerentes aí à vida universitária, à aprendizagem, mas é bem complexo. Mas há uma conscientização. Um outro ponto também de que está em tendências ambientais é que a situação do online, né, da aprendizagem digital, ela está se tornando, de fato, se consubstanciando pelo mundo como uma estratégia de sustentabilidade. Então, o discurso de que fazer um curso híbrido ou online economiza meio ambiente, ele está ganhando força. Já tem algumas evidências empíricas, óbvio que eu estou trazendo um contraponto que a IA consome muita energia, mas, de fato, um curso bem planejado, com materiais instrucionais desenhados no LMS, no qual você tem interação e você divide momentos presenciais com momentos online, você vai consumir menos combustível de veículo, vai consumir menos várias questões e você vai gerar menos pegada ambiental no planeta. Tá? Então, esse é outro ponto que instituições têm tratado. Ao lançar, então, um curso online, além de ter um apelo da acessibilidade, tem um apelo também de sustentabilidade, tá? Para não ter materiais impressos, etc. E outra questão que também para nós administradores não é nenhuma novidade, tá? É que há agora, de forma mais forte, uma incorporação dos estudos sobre meio ambiente de forma transversal em várias áreas, tá? Para a gente estuda responsabilidade social corporativa desde a década de 60, né? Mais recentemente ganhou uma tradução mais pragmática, aí, o ESG, ah, vindo das finanças, né, para o nosso ambiente de negócios, o ambiente de gestão, mas isso está pegando em várias questões de engenharia, direito, etc, etc. Tá? Então, uma tendência é que todos estejam mais conscientes sobre impactos ambientais e que a vida do campus também esteja mais ligada, tá, às práticas de reciclagem, às práticas de uso de energia limpa, etc, etc. É uma demanda dos estudantes no mundo todo. Tá? Então, essas aqui foram as tendências ambientais que saíram no relatório da Educause. E aí, aqui, esse quadro é maravilhoso. Tadinho do Bob Esponja, né, no meio de aquele monte de políticos ali. As tendências políticas realmente elas geram aí confusões. Tá? Primeiro, nós temos aí reformas políticas que estão reformulando a autonomia acadêmica. Isso, por vezes aqui no Brasil, a gente vê uma coisa ou outra, de um governo estadual ou outro, uma prefeitura ou outra, menos no federal, mas enfim. Nos Estados Unidos isso é um pouco mais forte, então varia de país para país, porém é uma preocupação. Então, a tal da autonomia universitária tão evocada, né? De repente você tem lá uma legislação que te demanda retirar do seu projeto pedagógico determinado termo. Delicado, não? Para nós que somos aí educadores, a gente sabe que isso normalmente é algo bem pétreo aí do funcionamento universitário. Porém, há uma influência política forte que está repensando a questão de autonomia acadêmica. Tá? Um outro ponto interessante em termos de tendências políticas é a questão da acessibilidade. Ela avançou muito no mundo todo. Parabéns para a gente. Né? Fisicamente, acredito que todo o campus, eu não sei, o Sadal também tem viajado bastante, muita gente que tem viajado bastante. Os campos todos são bastante acessíveis, tem sinalização de tudo, tem espaço, etc, etc, etc. Porém, tem uma novidade, que é uma novidade que tem aqui, que é um pouco mais custosa, tá? Que é a acessibilidade dos conteúdos digitais. Muito material multimídia tem sido produzido no mundo, né? Muita coisa em realidade virtual aumentada. No último evento do EQUA, né, que eu visitei lá o ERIC, eu fiz parte da banca das atividades de inovação, eu fiquei encantado com óculos de realidade virtual de um professor lá da uma universidade no Peru. Você entrava numa sala, tá, estava rolando uma reunião.
com todos os principais autores da história da comunicação. Olha que legal. Hã? E aí eu com aquele óculos, estou ali conversando com os autores, de repente tem ali um deles que me interessa mais, e eu dialogo com ele sobre as ideias dele. Isso é uma experiência incrível, não é? Só que como eu faço isso para gerar com acessibilidade? Alguém que não enxerga, alguém que, enfim. Então, as experiências mais avançadas, que têm sido realizadas mais imersivas, elas demandam os nossos sentidos. E por vezes, como é que eu faço a inclusão de alguém que não tenha esse sentido ou não tenha esse acesso? Então é caro e complexo. Eu estou colocando aqui como preocupação, tá? Porque a gente está mudando para o virtual e o virtual aqui também vai precisar de ter acessibilidade, tá? E outro ponto, também bastante comum aí para a gente enquanto pauta, são as incertezas, tá? Quanto à imigração para estudantes e instituições. Então, os processos de internacionalização estão em xeque no momento, em particular com os Estados Unidos, mas isso é uma tensão internacional, tá? Será que eu avanço? Será que eu fico onde eu estou? Será que eu recuo? Né? Porque a gente tinha uma perspectiva até pouco tempo atrás de um mundo com muito mais fluxo. E parece que o nosso estado de relações internacionais ele está mudando, tá? Está voltando um pouco mais para a questão de nacionalismos, etc, etc. E isso vai certamente impactar essas políticas de internacionalização e trocas. Para nós pode ser até uma oportunidade de reforçar laços com os nossos amigos latino-americanos. Mas, enfim, são questões bastante sensíveis que estão aí em pauta nos gabinetes das reitorias, tá? Então aqui, gente, isso aqui é um grande mapa, tá? Desse relatório. A primeira vez que eu fiz essa exposição, já faz um tempinho, foi também no GEDUC, etc. Até os autores da Pearson me convidaram para falar com eles, tá? Porque eles gostaram dessa abordagem mais sintética. O relatório não é tão grande, de 50 páginas, mas ele é uma forma de tornar o que está escrito ali de forma comum, né? De forma mais leve. Então, no geral, né, as tendências para o segundo relatório, sociais, tem a questão da pressão pelo valor no ensino superior. Estamos pressionados para gerar mais valor para a sociedade. A inteligência artificial está reformulando a confiança na informação. A gente precisa reforçar com os estudantes o método de como chegar às coisas e não só pedir resultado. Então, o como é relevante, não é só o resultado. A IA está reformulando também as nossas relações entre estudantes e professores, é algo novo e intenso, tá? E precisamos refletir sobre como fazer da melhor forma. Do ponto de vista tecnológico, tem uma redefinição que a IA está causando no ensino e no design institucional, com as mudanças em LMS, nas aulas planejadas, os conteúdos planejados, nas interações, tá? Quem aqui nunca usou uma IA para corrigir prova, né? Minimamente para experimentar, isso já aconteceu. Tem um colega meu aqui na FECAP que ele usa IA para lançar nota. Atividade burocrática difícil, né? Clássica. Ele programou o Close, ele abre o Excel e já manda direto no sistema. Maravilhoso. Mas, enfim, tem aí questões aí bastante interessantes para serem trabalhadas, tá? A situação da cibersegurança, tem a questão da IA sendo utilizada para otimizar atividades repetitivas e dar suporte ao sucesso do estudante, com o risco da queda de relações humanas, porém, enfim, é algo que tem acontecido. Do ponto de vista econômico, nós estamos lidando sim com redução de financiamento estatal, enfim, de aportes, quedas de matrículas e de valores de mensalidades e dúvidas, né, e questionamentos sobre ROI do que você estuda, tá? Sobre retorno das credenciais, ou seja, dos degrees. Enquanto variáveis ambientais está em pauta o custo ambiental da IA, né, porque de fato ele consome muita energia. A aprendizagem digital como estratégia para sustentabilidade e os estudos sobre o meio ambiente de forma transversal. Todo mundo entrando nesse barco. E enquanto políticas, né, no eixo político, as políticas afetando a autonomia acadêmica, isso também de forma internacional, a regulação impulsionando a acessibilidade digital, grande desafio, e as incertezas quanto à imigração que afetam a internacionalização. Será que continuaremos a ter um mundo com muitas trocas de estudantes e professores entre as instituições? Vejamos, né? O futuro está ali e certamente ele vai ser premiado por inteligência artificial. Premiado não, né? Definido, de certa forma. Esse quadro aqui mostra um tempo meio estranho. Há sinais de mudanças, né?
Então vocês veem aí na tela uma tempestade chegando, né? Espero que passe sem causar tantos danos. Mas o ponto é que, de fato, né, há sinais, né? Esse é outra etapa do relatório. Traz aí rising issues dos nossos colegas reitores, enfim, gestores que fazem parte da amostra, temas que estão aparecendo. Então, há uma evolução no uso de tecnologias de IA, tá? Uma evolução bem importante. Já tem uma startup americana super interessante, que levantou muito dinheiro, tá? Que ela propõe negócios autônomos. CEO de uma pessoa, né? Empresa de uma pessoa, só o CEO e um monte de IA para gerar negócios. É algo muito, enfim, maluco para quem teve uma formação ao longo da vida que nós tivemos, mas é uma coisa que está à nossa frente. E como preparar pessoas para lidar com isso, tá? Uma empresa, um eventual unicórnio de uma pessoa que tem vários assistentes de IA que resolvem problemas. É um ponto. Para quem gosta de estudar processo administrativo, estruturas organizacionais, temos uma disrupção à frente. Tá? Tem assistentes de aprendizado bem desenvolvidos. Tem uma questão importante nessa questão de tecnologias de IA, que são livros customizados, né? Livros textos customizados por pessoas. Isso também não é tão novo, mas é uma possibilidade que aparece agora para a gente. Então, os LMS já davam dicas de desenvolvimento de estudantes. Sempre deram. Mas agora com a IA isso é potencializado e ela pode até ajudar a direcionar livros textos de acordo com o seu perfil de aprendizagem. Acho que isso é uma coisa muito legal também. E aí até não tem o Learning Management System, pode vir a aparecer agora, né? Aliás, já apareceu o Emotional Management System. Então, um sistema também baseado em IA que interage com estudantes de acordo com o estado de espírito, se está precisando de apoio psicossocial ou não. Olha só que interessante. Com relação à questão do outro sinal de mudança, a questão de governança e confiança em IA, né? À medida que vai entrando no nosso tecido social, vai virando cotidiano, e as pessoas vão usando sem tanta reflexão. Tá? Essa parte da confiança é um perigo. A parte da governança, acho que é importante, né? Ter melhores detectores de uso ou não de IA. Hoje não está legal. Se você recebe um trabalho, recebe uma obra e você vai usar um detector se teve ou não IA, ainda não está funcionando bem. Ter declaração de transparência dos chatbots. Provavelmente vocês já tiveram experiências de dialogar ou trocar mensagens com um bot e você achar que era uma pessoa, mas era uma IA. Isso vale serviço bancário, vale em vários aspectos, tá? E é bem importante ter um disclaimer, tá? Eu sou um robô, estou aqui falando com você como robô, e não como é hoje que ainda está desregulado, tá? Enfim, e há até uma novidade boa, né, sobre a questão de governança de IA, que alguns países estão decidindo, aí uma associação de IA com mídias sociais, né? Proibir que crianças ou jovens utilizem redes sociais. A Austrália já foi, a França está entrando forte agora, né? Aliás, o vídeo do Macron explicando para um jovem por que ele não deve usar mídias sociais até os 15 é maravilhoso. Não sei se vocês não viram, se não viram, procurando na internet, que é uma forma de comunicação do chefe de Estado que eu nunca tinha visto. Eu achei super legal. Tá? Bom, isso com relação à governança. Tem mudanças aí nos sistemas educacionais em andamento também, dado toda essa transformação. Tem lugar lá nos Estados Unidos que já estão colocando dia de letivo com 2 horas, tá? De presencialidade, dado que tem a embebida, né? Então tem uma produtividade maior em termos de acesso aos conteúdos mínimos. É uma coisa interessante. A questão da sala de aula invertida é uma discussão antiga, mas provavelmente com o uso de IA pode gerar alguma performance superior, tá? É algo bastante, enfim. Temos aí mudanças também nos sistemas como um todo. Aqui no Brasil a gente tem um sistema bem consolidado, né? Mas pode vir a ser desafiado também, né? É uma questão aí de tempo e verificar como a tecnologia vai influenciar nessas políticas públicas. Há tentativas de melhoras no rol da educação, né? Isso é uma coisa muito forte. E aí tem um risco, tá? Essa questão da tentativa de melhora. Tem legislação solicitando nos Estados Unidos, né, que as escolas façam aí as declarações, mas isso pode implicar em problemas de comportamento das instituições, em termos de portfólio, em termos de seleção de financiamento para estudantes. Se eu quero depois declarar que meu ex-aluno ele tem uma renda melhor, eu vou precisar fazer um processo seletivo diferente. Pode ser que eu faça um processo seletivo diferente e aí faça financiamento de forma diferente também. E a gente sabe que a educação ela gera impacto em renda.
mas também outras variáveis, né, que eu posso utilizar. E aí, olha que coisa malévola que eu vou falar para vocês. Se eu sou extremamente focado nesse objetivo de ROI da educação, eu posso fazer um processo seletivo na minha escola, digamos assim, subliminar ali, né? Dentro do sistema, no que eu faço uma pré-seleção de pessoas que têm mais propensão social de ter mais renda no futuro. E cadê meu papel de transformação e de crescimento? Cadê o delta? Perigoso, né? Essa já foi uma discussão nossa enquanto ENAD e DD, né? Mas aqui eu estou falando de objetivamente retorno financeiro do investimento, renda futura do indivíduo. Tá? E há diversas pressões externas sobre os stakeholders de educação. Né? A sociedade, o mundo inteiro, olha para a gente e cobra. E aí, instituições de ensino, vocês precisam se adaptar, vocês precisam melhorar, precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Estamos aí à disposição para tentar fazer o melhor possível, mas é uma posição sempre de pressão, é uma posição sempre de muito estudo, muita energia para poder gerar transformações. Né? Ah, o ensino superior ele é extremamente relevante, né? Isso é uma questão também, chefes de Estado, enfim, nós que estamos dentro do sistema, todos os que se relacionam e se envolvem sabem disso. O que vai acontecer? Será que a gente vai crescer, a gente vai reduzir, vai ter um colapso do sistema, ou a gente vai se transformar? É muita possibilidade, tá? Acho que, independente do que a gente pode arriscar aquilo que vai acontecer, é certo que muita gente precisa da gente. Muita gente nos procura para ter melhor formação, para tentar ter uma vida melhor, para tentar resolver problemas. É importante que a gente sempre esteja buscando o melhor desenvolvimento dos nossos estudantes, que é o nosso grande objetivo enquanto educadores, enquanto participantes aí desse sistema, tá? Então, aqui foi uma breve fala minha, professor Paulo Carlos, tá? Sobre esse relatório. Todos aí têm meu contato aqui nessa pequena sala de reunião. E como eu sou bastante disciplinado, professor Paulo, eu terminei faltando 1 minuto para concluir o tempo combinado, tá bom? Então, tá feita aqui a comunicação. Carlos, Bom, podemos abrir para perguntas. por favor. O Paulo, seu microfone está desligado. A frase mais falada na pandemia. Pois é, eu desculpo. Não, porque ninguém se manifestou. Eu tenho curiosidade, que eu participei de uns debates recentemente. Eu passei anos aqui na fundação, na aula, e sempre mudando com a administração pública, onde a escolha de pessoas, de informações, é baseada na confiança, né? E o latino só concede confiança a quem está próximo. O pessoal, os latinos não conseguem confiança a estranhos, né? Isso não tem isso. Não pode se mostrar currículo, mostrar coisa. Sempre vai preferir parente, preferir algum conhecido e tudo isso. Para... Eu vi um debate sobre inteligência artificial que tem uns dizer, não confio nisso, não confio naquilo. E você já viu alguma coisa de confiança nesse sentido? Porque fere a nossa cultura, né? Quer dizer, Sim. como é que você aceita alguma coisa que vem de artificial se você não aceita nem o natural que não seja próximo, né? Já viu isso? A questão é de repertório em particular dos estudantes, né? É de repertório dos estudantes que estão chegando agora no ensino superior, enfim, se desenvolvendo em programas de mestrado e doutorado. É bom lembrar, é uma geração que tem a tecnologia embebida na vida dela desde o zero. Tá? Nós nascemos analógicos, eles não. Pois E é. assim, já com celular e etc. Então, para muitos desses jovens, o uso da IA como assistente pessoal, às vezes até para processo terapêutico, é normal. Então, está gerando uma relação emocional diferente. Né? Também já li alguns textos a respeito. Né? Estou aqui como uma condição de super aprendiz sobre esse tema. Né? Mas é uma preocupação. O ponto é que essa geração ela tem afeto pelo uso da tecnologia. Tá? E aí isso muda um pouco esse parâmetro, né? Latino ou não, coisa do gênero. E aí essa afeição pode gerar alguma cegueira, uma não visão, tá? De processos científicos clássicos. Então tá, perguntei para a IA, é verdade. Não. Onde estava a informação? Qual foi a lógica? Como foi processado? Qual a conclusão chegou? Porém, do ponto de vista afetivo, muita gente está se desenvolvendo já com essa ferramenta à mão, tá, professor Paulo? Tá. Muito obrigado.
Se mais alguém aí quer compartilhar de experiência? Eu só queria complementar a fala do professor Paulo. A gente esteve agora no final de semana no seminário de planejamento da Fundação e a gente ouviu de um aluno exatamente essa questão da autoconfiança. Quando a gente perguntou que tipo de habilidade humana ele achava essencial desenvolver, e o quanto uma instituição de ensino superior poderia contribuir. E ele disse autoconfiança no sentido de que ele não consegue mais entregar uma atividade confiando que o que ele fez, o que ele desenvolveu está correto. Toda atividade que ele executa, ele submete essa atividade para uma inteligência artificial, para um tutor que ele mesmo criou, e pergunta para o tutor se está correto. Então, ele está buscando validação daquilo que ele está desenvolvendo dentro do estágio com um tutor de inteligência artificial, um GEMS, um Claude. E ele não está tendo essa habilidade de confiar naquilo que ele mesmo produziu. Então, aquilo que ele produziu, ele olha para aquilo e fala assim: tá, mas eu não tenho certeza se está certo. Antes de entregar para o meu chefe, eu vou validar isso com a inteligência artificial. Então, o quanto os nossos alunos muitas vezes estão perdendo a autoconfiança, estão perdendo essa habilidade, o quanto eles estão realmente validando aquilo que eles estão produzindo, inclusive nos estágios com a inteligência artificial. Bem ponderado. Cenário complicado. Aí você vai precisar gerar confiança com atividades ao vivo, né? Apresentações, comunicações, enfim. E aí vai ter que achar o ponto certo dessa simbiose. Muito bem. Oi, Taiguara, tudo bem? Grande Sadal. Estamos a 800 metros de distância. Exatamente, né? Aliás, estamos a 800 metros do trabalho e de casa também. De casa Então, também. E do em Bar do uma... Átila também, tá? Ah, é verdade. Aliás, se você quiser, estarei à disposição. Pessoal, Ótimo. boa noite para vocês. É um prazer, alegria ver a Gisele, rever a Gisele, o professor Paulo, Carlos e todos os demais aí que estão aqui. O professor Marcelo Zambon está aqui, o professor Mauro Cross. Prazer, grande alegria. Tudo bem com vocês? Estamos numa sala de amigos. O Álvaro aqui, ó, o Álvaro, nosso querido Álvaro, o professor Álvaro, também nos vimos lá no Rio de Janeiro. É muito legal estar numa sala de pessoas amigas, conhecidas e queridas, né? O Wilmar, né, nosso confrade aí na academia, bacana, né? Temos aqui um grupo seleto. Taiguara, parabéns pela sua exposição. Obrigado pela sua gentileza, né, em compartilhar conosco o que você tem acompanhado em termos internacionais. Eu só queria talvez acrescentar, e queria ouvir o seu comentário, né? Estou até tentando fomentar um painel, isso no Enampad, em que a gente coloca que talvez a ética sumiu dos currículos e quando ela existia, ela era tratada de forma disciplinar, né? E me parece que talvez esse tem que ser um assunto transversal, né, em que a ética tem que aparecer de forma estrutural dentro dos cursos de administração em todas as matérias, tá certo? Porque, dado o contexto de inteligência artificial, me parece que isso é algo bastante importante. Nessa mesma linha, né, e tentando trazer alguma contribuição para a sua fala, se é que é possível, né, mas me parece que as questões humanas, né, nas organizações também não deveriam ser tratadas apenas por gestão de recursos humanos ou gestão de RH, mas que os fatores humanos pudessem estar presentes em todas de forma transversal, né? Dado que o contexto tecnológico existe, talvez vai ampliar, e essa é a grande probabilidade, talvez a questão humana ela não devesse ficar restrita a disciplinas, mas pudesse estar transversalmente em todas as matérias, né? Temos o grande desafio da integração do conhecimento administrativo, isso também é uma oportunidade que o fator humano esteja e tal, né? E finalmente, só para fechar meu comentário, eu queria ouvir suas considerações em relação às questões sociais, né, da sociedade, grandes questões, né, como a emergência climática, o aumento da desigualdade social ou as novas desigualdades proporcionadas pelas novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, quanto os administradores, né, nessas tendências internacionais talvez devesse olhar um pouco, né, para dentro e para fora das organizações nesse contexto que eu acabei de mencionar, nessa tríade, né, só revisando a questão da ética, a questão talvez da centralidade humana de forma transversal e não disciplinar e isolada da questão, seja na ética ou dos fatores humanos, e terceiro, a questão dos fatores sociais para além da organização, para que talvez a administração ela ultrapasse meramente uma visão
financeira e funcionalista e passe talvez a olhar as grandes questões sociais como um grande mote estratégico para a própria área e profissão. Queria ouvir suas considerações. Obrigado, Sadal. Bom, primeiro que essas questões que eu coloquei, elas esgotam o problema da gestão universitária e do papel das instituições, tá? O que foi colocado é que para cada uma das dimensões, quais são os 3 pontos principais, considerando uma pesquisa com metodologia Delphi, foram apontados por gestores universitários do mundo todo. Então, esses foram os raising issues, assim, os pontos mais importantes, segundo esse grupo amostral, que representa a gestão universitária no mundo todo. Isso não quer dizer que outros temas não sejam também importantes. Na dimensão ambiental desse relatório, do Horizon Report, ele traz a questão da transversalidade, tá? Da aprendizagem sobre meio ambiente e sobre impactos ambientais. Ele já, de certa forma, sinaliza que isso deixa de ser uma aprendizagem técnica de quem faz um curso ligado à engenharia e meio ambiente, passa para todas as áreas aí dentro de um campus, inclusive nas práticas das universidades, tá? Isso é um ponto. Mas enquanto administração, aí fechando para o nosso meio de negócios, né, não a gestão universitária como um todo, mas sim a administração, a gente concorda, a gente partilha dos mesmos valores, né, Sadal? Então, essa questão da formação do ser humano integral, com relação a valores éticos, de impacto social, etc., ela é fundamental. E, olha, posso te dizer que mesmo em organizações mais lacônicas nesse aspecto, há regras que estão definindo aí caminhos, tá? Na WCSB, por exemplo, acredito que os senhores conheçam aí os parâmetros de qualidade e tudo mais, né? Que basicamente os americanos usam mais, mas é do mundo todo. A dimensão 9, que agora de impacto social, ela foi bastante reforçada. Então, todas as instituições que são acreditadas, elas precisam ter uma declaração de impacto social bastante clara, uma ou duas ou três áreas de atuação, cada uma define quantas são, e tem que fazer declaração, Sadal, de como ela está atendendo esse impacto social que ela está comentando. Tipo, não pode ser output, não pode ser número de atividades, ou número de estudantes formados, ou número de coisas entregues. Quanto ela prova que ao longo do tempo, aquela área que ela resolveu adotar, ou gerar como controle para o impacto social dela, ela está se transformando. Isso certamente, né? Isso aí é uma orientação para as escolas de negócio, nos Global Standards, tá? E isso vai implicar na nossa prática, sem dúvida. O Brasil tem oportunidades importantes, né, de evoluir nesse aspecto. A questão da extensão dos currículos, né? Curricularização da extensão é uma prática, é uma oportunidade boa de gerar prática nessa linha da vida e sair do âmbito do discurso, né? Que realmente, se eu pudesse fazer mais uma influência nesse aspecto, né? De fato, acho que até isso perpassa a atração da área da administração. A gente tem muita condição de resolver problemas reais do país, do ponto de vista social, econômico, etc., de uma forma muito mais ampla do que só ali na microeconomia, e nós não somos tão acessados assim como outras áreas de carreira. E aí é uma questão de posicionamento. Tá bom, Sadal? Professor Carlos Roberto, cumpri a 1 hora demandada aqui, ó. Exatamente. O senhor vê que disciplina não falta aqui, professor. O Carlos Alberto cumpriu tudo para bateu na mosca aqui, tá vendo? Você tem mais alguma coisa, Carlos Alberto? Não, eu só Tá, queria parabenizar o Taiguara pela excelente exposição e dizer que foi o tema atualíssimo e que ele discorreu tranquilamente, né? Eu queria aproveitar também para dar algum aviso, né, para os colegas que, além do convênio que nós já temos com a Angrade, que nós estamos cada vez mais desenvolvendo, nós vamos assinar um convênio com o Conselho Federal de Administração, né? A solicitação deles, né? As coisas estão bem interligadas, né? Um cuida da profissão, nós nos preocupamos mais com o ensino, mas eles são interdependentes, né? No meu entender. E a academia está crescendo. No segundo semestre nós vamos abrir algumas vagas e vamos divulgar isso
com tranquilidade, né? E agora, mês que vem também, teremos uma outra palestra de uma professora recém-ingressada na academia, e nós vamos cada vez mais mantendo esse contato, estreitando esse contato com vocês, e é isso que importa, os temas atuais, né? Sadal fez no mês passado, Taiguara nesse mês, e nós vamos todo mês, parando só no mês de julho, que é o mês de férias, nós vamos apresentar algum colega se candidatando. Eu já posso até aproveitar aqui, ó, professor Mauro Cross, já que você está aí, seria um prazer ouvi-lo. Tá bom, então. Aqui, Olha, o Paulo, eu deixo você encerrando. tá certo. Não, eu só tenho, Paulo, só queria, só em um minuto, confirmar as palavras iniciais do acadêmico Carlos Roberto, de agradecer a excelente palestra hoje. Você nos fez pensar, né? Eu acho que você pensar, virar o mundo de cabeça para baixo, tem certas coisas que você falou, né? Realmente são mudanças extremamente profundas na vida humana, né? Na vida acadêmica e educacional, né? Eu fiquei pensando algumas coisas aqui, eu falei, eu fiquei pensando se eu tenho lugar nesse mundo, né? Porque é tão diferente o que está acontecendo, né? Porque eu sempre falo, sempre falo o seguinte, há um ano atrás, um ano e meio atrás, né? Ninguém no mundo descreveu o mundo a hoje, né? Ninguém descreveu. Isso não diz o seguinte, que hoje ninguém sabe descrever o mundo daqui a um ano, né? É um mundo totalmente diferente, né? E a gente não sabe qual dessas coisas importantes, sem importância, que vão prevalecer, né? Então, sua palestra nos fez pensar, e agradeço muito a sua presença aqui e que foi enriquecedora para todos nós. Muito obrigado e a gente encerra a sessão, então. Obrigado, Paulo. Obrigado, amigos. Nos vemos.